nós estamos juntos aqui para compartilhar. Amém? Glória a Deus por isso. Se você pode aí doar um selo, te agradeço. O Senhor te retribua 100 vezes mais. Você nos ajuda aqui no trabalho dos profissionais, fazer o evangelho mais longe, os impulsionamentos. Obrigado, Eva. Obrigado pelo selo. Todos os selos que os irmãos doam, nós investimos, né? A gente investe aqui na internet para poder divulgar a live, os profissionais que fazem isso. Então, eu não uso para mim mesmo, eu uso para divulgar. Então, se você pode cooperar, eu te agradeço, tá bom? O Senhor te abençoe aí grandemente. Olimar, seja bem-vindo aqui nos seguir. E se você não nos segue, aproveita, já clica aí no link da bio, aqui embaixo, né, na verdade, seguir. Venha seguir conosco aqui. Estamos aqui no Devocional todos os dias de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, para abençoar você, abençoar seu dia. Venha andar com a gente. Lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp, tá bom? Que eu mando mensagens diariamente, exclusivas lá. É só clicar no link da bio, Devocional, WhatsApp, e você vai participar do grupo. E aí você pode receber mensagens exclusivas lá também. Muito bem, glória a Deus. Hoje, esse mês de setembro, eu estou comentando o Devocional Novo 2025, porque a gente está em fase de lançamento dele, né? Então, se você já adquiriu, você pode abrir aí no dia 24 de setembro. Está aqui hoje, está aqui no meu computador, no meu iPad aqui hoje. E se não, você pode acompanhar conosco. Se você não adquiriu, quero desafiar você a adquirir. Você pode entrar no link da bio e adquirir o seu por frete grátis aí para todo o Brasil. Tá fantástico, tá realmente muito poderoso. E hoje o dia 24, o tema do livro é "O amor é mais poderoso que a condenação". Vamos escrever isso? Escreve aí para mim: o amor é mais poderoso que a condenação. O amor é mais poderoso que a condenação. Escreve aí, por favor. O amor é mais poderoso que a condenação. Você pode escrever esse título? O texto que eu quero ler é 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você sabe, a graça, ela não é apenas uma doutrina. Na verdade, não é uma doutrina, é o Evangelho. É o Evangelho. E mais profundamente, é uma pessoa, Cristo. O objetivo de Satanás é, obviamente, desviar o seu olhar da graça de Deus e te levar para a religião, te atrair para a religião. Mas, obviamente, ao focar em Cristo, olhar para Ele, se você vai experimentar da graça, mas se você tira os olhos dele, imediatamente o seu coração se esfria e você acaba rejeitando essa verdade tão poderosa e definitiva na sua vida. Então, é muito importante que você perceba, que você veja como é sério rejeitar o Evangelho da graça de Deus. Lá em Mateus capítulo 11, verso 23, a parte B do versículo, a Bíblia fala que se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teriam eles permanecido até o dia de hoje. Obrigado, Simone Salgado. Obrigado pelo selo, querido. Deus te abençoe, tá bom? Então veja que o pecado de rejeitar a Cristo é considerado mais grave do que o que Sodoma fez. E isso nos mostra a importância de como apresentamos o Evangelho também para as pessoas que estão nos ouvindo. Coisa séria isso. Porque a chave para
alcançar as pessoas que estão perdidas não é acusá-las com a lei, uma imposição, mas é demonstrando as obras poderosas de Deus, a graça de Deus. O mundo pode estar se tornando cada vez mais sombrio, mas a glória de Deus brilha intensamente sobre a vida daqueles que creem nessa graça. Você é essa luz que carrega o Evangelho, por isso você deve deixar que cada dia essa graça brilhe na sua vida. Paulo afirma na sua segunda carta aos Coríntios, que eu li hoje para você, 2 Coríntios 10, irmãos, verso 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Paulo afirma nela que a nossa luta não é carnal, ou seja, não é contra pessoas. Por isso você não deve considerar, não deve condenar os que estão perto de você, talvez vivendo no pecado ou até mesmo se posicionando ali contra Deus explicitamente. Tenha paciência. Apenas faça a mesma oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo, o que estão falando. Não aponte o dedo, mas abra os braços para acolher, estenda a mão para ajudar, abra sua boca para abençoar, e acredite que, assim como ocorreu na sua vida, a manifestação do amor tem muito mais poder para transformar a vida de alguém do que a condenação. Amém? Yomar, muito obrigado aí pelo selo. Deus abençoe também a sua vida. Obrigado a todos os irmãos que gentilmente estão doando os selos aqui. São muito importantes para nós, tá bom? Muito bem, eu quero voltar aqui no texto. Sim, obrigado Paula Santos, obrigado pelo selinho. A nossa devocional é transmitida pelo YouTube também. E depois ele fica salvo, e no TikTok. Fica salvo nos 3 canais. Você pode assistir em todos eles, tá legal? Eu comecei ontem uma série falando sobre 10 verdades para uma vida vencedora, baseada no Salmo 23. 10 verdades. Ontem eu fiz uma introdução, mencionei a primeira. Obrigado, Márcio Pedrosa, pastor Márcio, pelo selo, Deus te abençoe. E o Salmo 23 é um salmo escrito por Davi. Leide, obrigado também, Deus te abençoe, querida. O Salmo 23, ele é um salmo escrito por um pastor que conhecia as ovelhas, que era pastor, e sabia da sorte que uma ovelha tinha quando ela tinha um bom pastor. Então, ele escreve desses 2 pontos de vistas, né? Isso é maravilhoso. E ele começa declarando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu recomendo muito que você ouça a live de ontem, para que você pegue a sequência de tudo que eu estou compartilhando, tá bom? Foi muito poderoso a live ontem. Eu recomendo que você ouça, até para que você acompanhe a sequência do Salmo. Então hoje, o verso 2, o Salmo continua dizendo: Ele me faz... Então a primeira coisa que eu disse ontem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então a primeira verdade poderosa que você precisa ter na sua vida é saber que você tem o pastor bondoso que te supre em todas as coisas. Te supre em todas as coisas. Talvez eu teria que te acrescentar um ponto de a certeza de que você tem na sua vida um bom pastor. Mas o primeiro ponto que eu coloquei ontem é viver com a consciência de suprimento. Porque ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. Ou seja, você não precisa ficar ansioso com coisa alguma, porque o Senhor promete um suprimento completo na sua vida. Segundo, ele me faz repousar em pastos verdejantes, porque a paz é a condição inicial. Coloca aí para mim a segunda verdade de uma vida vencedora: viver em paz. Viver em paz. Viva em paz e vença na vida. Pode escrever aí: viva em paz e vença na vida. Essa é uma consciência de paz. Viva em paz. Muito importante que você escreve aí o ponto 2 do Salmo 23, é viver nessa paz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
O Salmo 127, o verso 2, ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, seus amados ele dá enquanto dorme. Então veja, a bênção de Deus, ela é liberada no momento que eu estou em paz, que eu estou repousando. É claro que na Bíblia, repousar aqui não é dormir necessariamente, é descansar. E você só descansa quando você está em paz. A maneira de dormir é estando em paz. Porque é por isso que o Salmo 4:8, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então você percebe que a paz é a condição do sono. A paz é a condição do sono. Se você inverter aí a lógica, você vai perceber isso. Preocupado, atribulado, angustiado, me deito, logo tenho insônia, não é verdade? Mas se em paz me deito, eu durmo. Então, escreve aí para mim: a paz é a condição fundamental para o sono. Pode escrever isso? A paz é a condição fundamental para o sono. Se você não tem paz, você não consegue dormir. E na Bíblia, dormir é descansar. E quando você descansa, porque você confiou, porque você entregou, porque você creu, porque a fé entrou em ação, nesse momento o céu se abre na sua cabeça. E aí a bênção de Deus é liberada. É por isso que a Bíblia diz, que aos seus amados ele dá enquanto eles dormem, enquanto eles estão descansando, enquanto eles estão crendo. Você não pode receber nada se não for capaz de dormir. O dormir entre aspas. Se você não for capaz de descansar. Se você não estiver em paz. Vamos escrever essa outra frase. Escreve assim: eu não posso receber nada se eu não for capaz de descansar. Não posso receber nada se eu não for capaz de descansar. Se eu não for capaz de ter essa paz no meu coração. Então o segredo é a paz verdadeira. Veja que lá em João, no capítulo 20, verso 19, a Bíblia diz assim: ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo de Jesus, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Paz seja convosco. Eles estavam trancados, estavam com medo dos judeus, e eles tinham uma missão. Não poderiam ser usados por Deus se eles não vencessem aquele medo e tivessem em paz. Aí Jesus entra e a primeira coisa que o Senhor fala foi paz, porque essa é a primeira lição que nós aprendemos sobre aqui a aparição de Jesus aos seus discípulos. Mesmo com as portas trancadas, Jesus entra e a primeira palavra que ele libera sobre eles é para que eles tenham paz. Porque ninguém, preste atenção, ninguém pode começar com sucesso coisa alguma se não estiver em paz. Obrigado, Kevin. Obrigado pelo selo, querido. Obrigado aí a todos os irmãos que gentilmente podem doar um selo aqui, tá bom? Nagregoruti, obrigado pelo selo também, querido. Deus te abençoe, te retribua 100 vezes mais. Escreve aí para mim: ninguém pode começar coisa alguma de sucesso se não estiver em paz. Ninguém pode começar coisa alguma de sucesso se não estiver em paz. Você não vai ter sucesso no casamento, sucesso na empresa, sucesso nos negócios, sucesso no ministério, se você não começar em paz. Por isso é que Jesus entra e ministra paz. Essa é a primeira coisa que ele diz a eles: paz seja convosco. Depois que ele ressuscita, ele encontra eles.
Agora é interessante que se você continuar lendo o texto de João, capítulo 20, o verso 20, olha o que ele diz. O verso 19, ele entra, passa pela porta. João capítulo 19, João capítulo 20, verso 19 e 20. Eu estou lendo. Ele entra pela porta e fala para eles: paz seja convosco. Agora olha o verso 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. As mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Muito bem. Por que a Bíblia faz questão de dizer que Jesus fala paz, libera paz para os discípulos? Porque essa é a condição fundamental. Você não pode ser usado por Deus sem a paz, porque a paz é o resultado da fé, da crença. Obrigado, Flávia Mendes, obrigado pelo selo. A paz é o resultado de quem creu. Você entregou, você creu, você está em paz. E por isso Deus pode te abençoar e te usar. Mas como que Jesus libera paz para ele? A Bíblia fala que ele mostra a mão furada e o lado furado. Por quê? Porque a verdadeira paz só pode vir da obra da cruz. Sem o sangue de Cristo não existe paz verdadeira. Vamos escrever isso? Sem o sangue de Jesus, sem o sangue de Cristo, não existe paz verdadeira. Sem o sangue de Jesus, não existe paz verdadeira. Escreve aí. Então, a paz verdadeira, ela está baseada na obra consumada, na obra da cruz. É por isso que Jesus mostra a mão e o lado furado. Porque caso contrário, se você não entender que lá na cruz ele pagou os seus... O que significa, pastor, ele mostrar a mão furada e o lado furado? Significa te lembrar que você pode ter paz consigo mesmo, paz com Deus, porque aqui, eu paguei os seus pecados, minha mão está furada. Eu levei as maldições da lei, que eram suas, minha mão está furada. Essa é a prova que eu paguei os seus pecados, levei a maldição, tirei tudo aquilo que era cobrança sobre você, levei sobre mim, sofri sobre a minha vida a ira de Deus, para que você não tenha que ser culpado, não tenha que sofrer a ira nem a maldição. Nesse momento que você se lembra do que aconteceu na cruz, você tem paz verdadeira, genuína. Então, a paz que o mundo tem é uma paz falsa, porque ela não está baseada no sangue. Ela está baseada numa falsa sensação, numa falsa esperança, num apego ao dinheiro, mas não tem fundamento. Está entendendo? Então o Senhor, Ele quer te conduzir para pastos verdejantes para que você tenha paz, para que você possa ter fé no seu coração para receber as bênçãos de Deus. O Senhor não está olhando mais para o seu pecado. Nós descansamos pela fé nessa obra. Sempre existe algo acontecendo que a gente não compreende, não é? Uma luta, um ataque, uma dívida, e por isso nós precisamos descansar em fé. Precisamos descansar em fé. Nica, seja bem-vinda aí nos seguir. Se você está chegando agora, vem seguir a gente, clica aqui, seguir. Estamos aqui compartilhando o devocional na presença do Pai, segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Tá bom? Você é muito bem-vinda aqui no nosso Instagram, no YouTube e no TikTok. Tudo é com o meu nome, Naor Pedrosa. Rossato, sim, nós temos videira em Paris. Podemos passar o contato para você. Então veja, tudo na nossa vida cristã começa com a paz. Muitos tentam viver a vida cristã na sua própria força, de acordo com o seu conceito natural. E o resultado disso é ansiedade. O resultado disso é peso. Hoje eu estou aqui para te dizer, descansa no Senhor. Lança fora todo o peso do seu coração. Vamos servir o Senhor, vamos viver o casamento, trabalhar, comprar e vender, sem ansiedade. Interessante que... por que o Senhor mostra as mãos e os lados furados e diz para eles paz, depois de ter ressuscitado? Porque a ressurreição
de Cristo é a prova de que o pagamento dos seus pecados foram aceitos. Está entendendo? Veja, por isso que ele ressuscitou, ele pagou, está pago, a morte não pôde retê-lo. Aí ele ressuscita, como prova do pagamento. Isso é poderoso. Escreve aí para mim: a ressurreição é a prova de que o pagamento dos meus pecados foram aceitos em Cristo Jesus. Consegue escrever? A ressurreição é a prova de que o pagamento dos meus pecados foram aceitos em Cristo. Escreve aí para mim. Então, Jesus, imagina que alguém foi preso no seu lugar, por causa de uma pena que você tinha que cumprir e alguém cumpriu por você. Como que você sabe, pode andar seguro de que está pago? É que um dia você encontra aquela pessoa solta andando na rua. Ou seja, ela pagou a pena. Então está tudo certo. Jesus pagou a pena por você. Você não está mais condenado. Deus não vai te punir mais. Não tem mais maldição na sua vida. Você está perdoado. Oh, que glória a Deus, irmãos, que coisa poderosa. Não é verdade? Quero lembrar você que nós estamos aqui compartilhando um devocional tremendo, na presença do Pai. Nós acabamos de lançar a versão 2025 na Bienal de São Paulo. A semana passada, esse devocional na presença do Pai saiu na revista Veja, entre os mais vendidos da semana no país, e saiu em 4º lugar geral na Publish News, que é a revista de maior importância no mercado editorial do Brasil, e o primeiro colocado como devocional, tanto na Veja como na Publish News. Isso é a graça de Deus abrindo as portas para o Evangelho. Quero recomendar que você adquira o seu. Entra no link da bio aqui, clica lá, devocional. Você vai ser direcionado, você pode comprar o livro com frete grátis para todo o Brasil. Ou em qualquer plataforma também, você pode encontrar Devocional na Presença do Pai 2025, tá legal? Faça desse livro um presente oficial, dê de presente, aniversário, Natal, Ano Novo, amigo secreto, presenteie pessoas que você ama. É um presente barato e que vai marcar a pessoa para o ano inteiro. Ele vai lembrar de você todos os dias. E você vai me ajudar a levar o Evangelho. Quero encerrar essa live lembrando para você ainda sobre esse assunto, que Salomão, ele é o filho de Davi, que edificou o templo. Sabia disso? Davi queria construir uma casa para Deus. Olha como você vê que é importante você viver em paz. Davi queria fazer uma casa para Deus. O profeta Natan procura ele e fala: Davi, Deus viu que você quer fazer uma casa para ele, porque eu acho que Davi queria morar com ele. Ele tinha um coração para Deus. Mas aí ele fala: olha, você não pode, porque você é um homem de guerra. Você derramou muito sangue, muita luta. Então você não pode. Mas eu vou te dar um filho. Ele será um homem sereno. O versículo diz bem assim: ele será um homem sereno, que no original hebraico significa um homem descansado. Um homem descansado. E o nome dele será Salomão, que em hebraico é Shalom, que significa paz. Uau! Olha o que Deus está dizendo: eu vou te dar um filho descansado, que tem o nome de paz. E esse filho vai edificar o templo, a casa de Deus. Por quê? Porque homens de guerra, pessoas agitadas, pessoas ansiosas, pessoas que estão em conflitos interiores, angustiados, tem o tempo todo agitado, porque não consegue descansar em Deus, não consegue crer, não podem edificar nada. Por exemplo, nesse momento, a Ucrânia está em guerra com a Rússia. Vai lá ver se eles podem construir algo. Não pode. Quem está em guerra não constrói. Quem está em guerra não edifica. Não edifica família, não edifica igreja, não edifica empresa, não edifica a si mesmo. A sua vida não pode, você não pode edificar nada se você está em guerra. Pastor, para você edificar, você tem que ser uma mulher da paz, uma mulher descansada, um homem descansado, um homem da paz, igual Salomão. Aí você pode descansar. Pastor, mas eu não consigo descansar. Então, é interessante, Jesus falou: venha a mim
todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. A palavra aliviarei no grego original é eu vos descansarei. Então quem leva você para dentro do descanso não é o seu braço, não é você respirando fundo 3 vezes. Um abraço, querido Mário, alegria ter você aqui, uma honra para mim. Irmão amado, Mário Bregieira é o irmão que está fazendo aí o filme para contar os 25 anos da videira, tá ficando lindo. Recomendo aí você seguir esse irmão, homem de Deus, ator, cineasta, uma grande bênção, uma grande alegria ter te conhecido. Então veja, você não pode edificar coisa alguma se você está em guerra, mas como descansar? Veja, quem vai levar você para dentro do descanso é Cristo. Cristo vai te descansar. Então o que você tem que fazer agora? Terminar essa live, você vai para o Senhor, apresenta o que está produzindo ansiedade, está produzindo angústia, as guerras que você está envolvido, entrega para Deus. Entrega todas elas, fala: Senhor, eu não consigo descansar, me leva para dentro do descanso, me descansa minha alma, me ajuda. E a hora que você descansar, a bênção vai fluir na sua vida, porque essa é uma das grandes chaves para uma vida vencedora. Amém? Vou orar por você. Pai, eu oro por todos os irmãos que estão hoje ansiosos, agitados, em guerras com eles mesmos, guerras interiores, guerras com pessoas, guerras com dívidas. Eu oro para que agora o Senhor descanse a alma deles, que o Senhor os livre para esse lugar de descanso, os leve para esse lugar de descanso, que toda a resistência do diabo caia na vida deles. Mas nós entregamos agora, todos nós, entregamos ao Senhor as nossas dificuldades, nossas dívidas, nossos problemas, nossas ansiedades, e descansamos no Senhor, Pai, em o nome de Jesus, e cremos por isso, que a tua bênção e o teu favor estão liberados sobre nós. Aleluia. Glória a Deus, querido. Vai para Ele, descansa nele. Essa live merece ser compartilhada nos grupos de WhatsApp dos seus amigos que você ama, alguém que está precisando descansar. Manda essa live, convida eles para estar com a gente aqui de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, tá bom? Tenha um dia abençoado na presença do Pai. Adquire o seu livro, entra aí no link da bio, compra para dar de presente para alguém, alivia a alma de alguém. A Bíblia fala que aquele que alivia a alma de alguém